Bom dia, graça e paz. Que possamos sermos abraçados por Jesus, iluminados com o Espírito Santo para o estudo da sua palavra nessa manhã. O tópico que estudaremos tem como título Transmitindo e Consultando. Passando à pergunta A. O que Paulo e Barnabé puderam relatar quanto ao próprio trabalho missionário? O texto que se encontra em Atos 14, 27, vou ler neste momento. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Coisa maravilhosa, né? Deus os havia enviado para essa difícil missão, mas a igreja cristã estava passando assim por uma fase importante. A igreja havia de se fortalecer por um grande número de conversões. Então eles vieram relatar os frutos daquele trabalho, né? Com certeza trouxe muita alegria não só a eles, mas a todos os irmãos ali daquela localidade. E passando à segunda parte da pergunta: como devemos buscar uma experiência semelhante hoje? O texto de Zacarias 10:1 nos fala a respeito do poder do alto, do poder do Espírito Santo, que é o poder que nós devemos buscar constantemente para que, semelhante a Paulo e Barnabé e a igreja no passado, possamos trabalhar e ganharmos almas para o reino de Deus. O texto nos diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Então, como a obra na igreja primitiva foi grandiosa, assim Deus também, através de nós, deseja realizar uma grande obra de salvação na vida de todo ser mortal. E Deus nos chama para esse trabalho, e sob o poder do Espírito Santo, que nós devemos pedir esse poder, que possamos nos levantar para fazer o trabalho, para que novas almas sejam agregadas ao redil do Senhor. Passando agora à próxima pergunta. Pergunta B, página 26. Descreva o desafio que Paulo e Barnabé tiveram de enfrentar e a resposta que receberam. Bem, Deus, Ele nunca deixa a sua igreja e os seus servos sem a sua direção. Eu gostaria de ler um texto aqui que fala a respeito da consagração, né, do chamado de Paulo e Barnabé ao ministério. A parede de separação que estava no meio, a qual por tanto tempo separara o mundo judaico do gentílico, havia naturalmente de acarretar-lhes a acusação de heresia, e sua autoridade como ministro do Evangelho seria posta em dúvida por muitos judeus zelosos e crentes. Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar, e para que sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja mediante revelação a separá-los publicamente para a obra do ministério. Então, na questão da ordenação deles, os que os estavam acusando não poderia dizer nada, porque foi sobre o selo de aprovação da igreja, né? Então, Deus os enviara, o Espírito Santo indicou que eles deveriam ser separados para esse trabalho, mas agora eles estavam sendo alvos assim de contenda, de suspeitas, né? E vamos ver o que diz aqui no livro de Atos 15, 1 e 2. Antes de ler aqui, veio à minha mente o texto de Provérbios 11 e 14, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então vamos ver aqui, Atos 15, 1 e 2. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, era a questão que estava sendo
colocado em discussão ali eram os antigos costumes, como a circuncisão, a lei cerimonial, e Paulo contestava isso, e a igreja deveria se reunir para tomar uma decisão séria com relação aos novos conversos, né? Ou seja, aos gentios. E diz aqui em Gálatas 2:1-5: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Então, para que não houvesse uma divisão, houve a necessidade dessa reunião de todos os líderes das igrejas para discutir questões que estavam sendo levantadas, né, contra Paulo e Barnabé. Então diz aqui na nota: Paulo descreve a visita que fez a Jerusalém a fim de garantir uma solução para as mesmas questões que no momento agitavam as igrejas da Galácia, que dizem respeito a se os gentios deveriam ou não se submeter à circuncisão e guardar-se a lei cerimonial. Então ficou claro aqui o assunto, né? O ponto que estava sendo discutido, as acusações feitas a Paulo e Barnabé. Então houve a necessidade de que se reunissem para discutir essas questões. O que a Assembleia Geral de Crentes analisou e que exemplo podemos tirar disso? Atos 15, o versículo 4-6. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então nós vemos aqui claramente que a obra de Deus é uma obra organizada. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem. E por isso nós vemos aqui claramente os passos que foram dados para a solução de problemas existentes naquela ocasião. E gostaria de finalizar lendo a nota que diz assim: Os irmãos devem se reunir para aconselhamento, pois estamos sob o controle de Deus, tanto numa parte de sua vinha quanto noutra. Então, deve haver aconselhamento e a busca do poder do alto Espírito Santo para que possam iluminar, né, as mentes da liderança na tomada de decisões para o corpo organizado que é a igreja e Cristo é a cabeça, para que ande em harmonia. Que Deus nos conceda sabedoria para que possamos entender isso e seguirmos os passos que Deus nos ordena. Que o Espírito Santo seja constante em nossas vidas e que possamos a cada dia mais aprendermos de Jesus e nos fortalecer na sua presença para que possamos desenvolver um trabalho organizado. Que Deus nos conceda a sua graça para isso. Até amanhã, quando estudaremos o próximo tópico. Amém.